e o versículo 6. Semana passada a gente leu uma boa parte do capítulo 1, vocês lembram? Eu li lá até, acho que até o 18, né? E daí nós falamos acerca da revelação, né, que vem ali em Jesus, né? No começo do capítulo, né, João ele começa a relatar, lembrando que o pano de fundo do livro de João, ele está escrevendo tanto para os romanos, ali, para os gregos, quanto para os judeus. Né? Então ele começa a usar uma linguagem que os dois se identifiquem. Por quê? Porque para os judeus, eles aguardavam a vinda de Cristo, do Cristo, né, do Messias, há muitos anos. Né? Porque tinha lá um Messias prometido. Só que como eles esperavam a vinda desse Messias? Eles achavam que o Messias ia ser um cara ali que ia vir, ia ser um enviado de Deus, que ia trazer ali o reino literal ali para eles. Por quê? Porque eles viviam como escravos de Roma. Né? Eles pagavam altos impostos para Roma, né? Eles, bem dizer, a maioria deles ali, não a classe sacerdotal, mas as pessoas mais simples, eles tinham uma refeição por dia e olha lá ainda. Né? Tinha uma roupa só, e eles trabalhavam de dia com essa roupa, lavavam à noite para no outro dia eles poderem usar novamente. Então eles viviam uma situação ali desgraçada, né? Uma situação ruim. E daí o que acontecia? Dentro dessa pobreza e dessa escravidão, tinha-se os sacerdotes. Né? Quem eram os sacerdotes? Né? Ou o que eram os sacerdotes? Quando os caras saíram lá do Egito, lá que eles estavam escravos lá no Egito, né, eles vão ali pro deserto ali, ficam ali 40 anos ali rodando até, né, nesse momento ali, mano, os caras não tinham a educação, bom senso, eles eram escravos. Né? Então você imagina assim que Deus ele fala para os caras fazer um tabernáculo ali e começar uma classe sacerdotal. Né? E qual era a função dessa classe sacerdotal? Qual era a função que Deus dá os 10 mandamentos e Moisés escreve ali mais 300 e tantos mandamentos em cima daqueles 10? Né? Ele tá tentando fazer o quê? Assim como nós hoje temos regras, vamos dar um exemplo, a regra de trânsito. Né? Tá lá a placa 80 por hora, tá certo que ninguém respeita, né? Mas tá lá a placa. E por que tá aquela placa na curva lá de 80 por hora? É o limite de velocidade. Não, limite de velocidade, mas por quê? Pode causar isso. Para mim, evitar um acidente, certo? Por quê? Porque mesmo estando a placa lá, muitas vezes a gente não respeita. Daí os caras põem o quê? Põe um radar lá. Por quê? Para hora que mexer no meu bolso, daí opa, é verdade, tem que frear aqui. Na verdade, não estou preocupado com o acidente, estou preocupado com as consequências, né, de eu passar ali no radar correndo. Na verdade, eu não estou pensando assim, pô, mas se eu passar correndo nessa curva, aí pode ser que eu perca o controle, aconteça alguma coisa, eu venha sofrer um acidente ou causar um acidente, né, contra alguém. Na verdade, a gente está mais preocupado com a consequência que vai ser imediata ali. A mesma coisa a lei de Moisés, né, lembrando que eles eram bem primitivos ainda nessa época, a lei de Moisés ali, ela falava ali de olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque quando os caras brigavam, um machucava o outro, ou um arrancava o olho do outro, os caras iam lá e matavam. Então a lei de Moisés, ali de olho por olho, se o cara te feriu o olho, vai lá e arranca o olho dele também. Já era, cara, parece que não, mas já era uma grande evolução na história isso daí. Então a lei de Moisés, ela tinha as regras e tinha os seus castigos. Por quê? Para quando o cara olhar o castigo ali, ele fala, pô, se eu fizer isso, vai dar ruim. Vamos dar um exemplo, o cara que roubava, ele tinha que restituir 4 vezes mais. Lembra lá Zaqueu, quando Jesus entra na casa dele, Zaqueu fala assim, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque era a lei. Então, as consequências eram grandes para quê? Para o cara evitar de fazer. Então Deus, ele trabalha ali com aquele povo, ele manda fazer o tabernáculo, manda fazer a classe sacerdotal, Quem que eram os caras que julgavam? Tinha lá os mestres da lei, tinha os sacerdotes que julgavam. O cara roubou lá o cordeirinho lá do fulano, levava lá, levava
o sacerdote, ó, fulano fez isso, e eles julgavam e aplicavam a sentença. Então o tabernáculo ali naquela época, ali, ele serviu como uma, vamos dizer assim, uma prefeitura para o povo judeu. Né? Depois o tabernáculo se tornou o templo de Salomão, e depois na época de Jesus era ali o templo que Herodes mandou reformar. O que acontece? Os judeus estavam sob o domínio de Roma, era praticamente escravo de Roma, mas a classe sacerdotal, que era, vamos dizer assim, os bambambam ali, a nata, vamos dizer assim, que eram os políticos da época, eles viviam como rei. Tá? O povo sofria, passava fome, passava necessidade, mas eles esbanjavam ali por serem sacerdotes. Né? Então estava bem corrompido ali já na época de Jesus. Isso já antes, cara, na época de Davi, lá já tinha os filhos de Eli, né? E que já estavam corrompendo já, e metendo a mão nas ofertas, e zoando o barraco lá no templo. Né? E na época de Jesus não era diferente. Então eles esperavam o quê? Os mais pobres esperavam o Cristo, que ia devolver o reino, a igualdade a eles, e os sacerdotes, a classe sacerdotal, esperavam um Cristo que viria fazer o quê? Acabasse com Roma, e a classe sacerdotal iria reinar. Dá para entender bem? Ou seja, eles esperavam que esse ungido, esse enviado de Deus, ele iria trazer uma rebelião ali. Onde o povo judeu ia voltar a reinar, como na época de Davi. Ou seja, daí quando chega Jesus, cara, com aquela historinha do Sermão do Monte lá, de bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurado aquele que tem fome, sede e justiça. E a palavra bem-aventurado ali significa mais que felizes. Então você imagine Jesus, o povo naquele sofrimento danado, a classe sacerdotal toda corrompida, esperando um Cristo para quê? Para que eles ficassem mais ricos na mente deles, onde eles iam ter mais domínio sobre o povo, né? E eles esperando ali o Cristo. Daí vem o Cristo e fala assim, mano, mais que felizes é aqueles que choram, porque eles serão consolados. Mais que felizes são os humildes, porque eles verão a Deus. Cara, esse discurso não agradou as pessoas. Por um lado, principalmente os religiosos. Por um lado, foi ótimo o discurso de Jesus. Por quê? Porque mediante a religião da época, cara, aquela época, pra você ter uma ideia, a mulher era casada. Pô, se a mulher não cozinhasse bem, mano, o cara dava linha na mulher e força para ela. E essa mulher agora, que uma vez perdeu a virgindade, ela não podia casar de novo, né? Se ela não tivesse filho, ela tinha que se virar para sustentar. Ou seja, a maioria das mulheres nessa época aí virava o quê? Prostituta. Não tinha outro meio dela ganhar vida por conta disso. Só que mediante a religião, a prostituta já tinha perdido a salvação. Estava condenada ao inferno. Ou seja, não tem... Pode falar. O Felipe, se o marido manda essa mulher embora lá, ele não é, como fala, condenado na lei? Pode mandar assim, sem direito, sem nada? Podia. Aí Moisés, na época de Moisés, lá ele fala ainda de fazer uma carta de desquite. Né? Por quê? Porque daí é lá o motivo, porque desquitou da mulher, e aquele negócio todo, e a mulher ia embora com a carta, mas ninguém queria a mulher. Porque a virgindade lá naquela época era uma questão de honra, uma questão de... Né? Se o cara fosse lá para a lua de mel com a mulher lá e ela não fosse virgem, cara, ele catava ela e devolvia lá na casa do pai dela. E o pai dela expulsava ela da casa. Tá entendendo? Então, assim, tinha muita cara prostituta. Por quê? Por conta desse tipo de motivo. Por conta da cultura judaica. Né? E tinha também lá os cobradores de impostos. Né? Quem eram os cobradores de impostos? Eram os caras que trabalhavam para Roma. Mediante a religião, mediante os próprios judeus, esses caras, mano, não tinha salvação para eles. Estava tudo condenado ao caldeirão de fogo. Né? Ou seja, já era. Aí, cara, Jesus ele chega e ele começa a falar a respeito da graça, a respeito do perdão, a respeito desse amor de Deus, né? Ou você lembra que eu falei que o papel principal ali de Jesus Cristo não foi morrer na cruz,
mas foi trazer, mostrar para o homem o perdão de Deus. E Jesus vem e ele começa a falar dessa graça, desse amor, desse perdão. E daí o que acontece? Por um lado, para os religiosos era ruim pra caramba. Por quê? Porque a mensagem de Jesus mostrava que aqueles que estavam sendo servidos lá em cima precisavam descer ali do pedestal e servir ao invés de ser servido. Então a mensagem de Jesus ali para os sacerdotes não era atraente, era ruim. Agora para a prostituta, para o ladrão, né, para o cobrador de impostos, para os samaritanos, lembra lá Jesus lá no poço lá com a mulher samaritana em João 4? Né, e o Bruno contou outro dia a divisão que houve ali entre os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque os judeus eles não se misturaram com outros povos. Por outro lado, os samaritanos se misturaram. Então os judeus tinham os samaritanos como porcos, como lixo da humanidade. Para eles não valia nada. Na verdade, nem um gentil para eles prestava. Né? Eles se achavam superiores por conta da lei e porque Deus tinha escolhido eles para um propósito específico. Né? Então eles tinham esse preconceito acerca de outros povos. Aí chega Jesus, cara, tá lá, troca uma ideia com a mulher lá em João 4, né? Pede água para a mulher dá uma tiradinha ali de sarro com Jesus. Jesus leva a conversa mais a fundo, fala para ela acerca dos verdadeiros adoradores que o Pai procura, e daí revela uns negócios lá a respeito dela, dos maridos que ela teve, e daí essa mulher sai que nem uma doida, mano, falando acerca de Jesus. E daí Jesus decide ficar em Samaria ali mais 2 ou 3 dias, se eu não me engano, e esse tempo que ele passa ali em Samaria, né, antes disso ela fala assim, eu sei que Deus ele vai enviar o Cristo, né, um ungido, vai vir um enviado dele, um mensageiro de Deus, e Jesus fala assim, esse mensageiro sou eu, ele está bem aqui, presente na tua frente. Né? E ela sai anunciando ali acerca da conversa dela com Jesus, e depois Jesus entra em Samaria, fica ali mais 2, 3 dias, e muitos creram ali na mensagem. Né? Ou seja, aqueles, cara, que embora não conhecessem a verdade, eles amavam a Deus, eles aceitavam o Cristo, Jesus como Cristo, eles aceitavam a mensagem de Jesus, tá? Para a salvação deles. Por outro lado, quando mexia ali no ego da classe religiosa, daí os caras não aceitavam. Por quê? Porque eles iam ter que descer do pedestal, tá? Isso daí a gente fala assim, os religiosos não sem vergonha. Cara, isso daí acontece comigo e com você. Vamos dar um exemplo aí, o tratamento para a dependência química, para a adicção, o que é? A renúncia do meu ego, do meu eu. É eu descer do pedestal. É eu deixar de estar em cima e servir. Esse é o meu tratamento. E eu sei disso. Agora, quando chega alguém e fala assim, mano, você tem que descer do pedestal, você tem que parar de fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. É gostoso? Qual que é a nossa primeira reação? Uma defender. Autodefesa, né? O que esse cara está falando? Não é assim? Cara, aconteceu a mesma coisa com os fariseus. Então no fundo, a gente não é tão diferente deles. Tá? Por isso que quando a mensagem de Jesus vem, ela realmente não agrada. Né? Como o Bruno falou outro dia, o Evangelho, a mensagem do Evangelho não é atraente. Por quê? Porque ela mexe no meu ego. Tá? Ela põe o dedo na ferida. Então a mesma mensagem, cara, é lógico que ela foi se maquiando ao longo da história, né? E hoje a gente vê um evangelho e tem muito pouco acerca de Jesus, né? Mas o evangelho ali que Jesus ensinava, ele botava o dedo na ferida realmente. Né? A mensagem de Jesus para os pecadores, o que era? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E essa palavra arrependimento significa o quê? Metanoia. Né? Ou seja, tem uma mudança de mente, porque é chegado o reino do céu. Tem uma mudança de mente para você receber a mensagem, para você conhecer acerca de Deus, para você entender o que é ter uma vida com Deus. Ou seja, mudança de mente, renunciar a tudo aquilo que eles acreditavam. Mente aberta. Mente aberta. Né? Sem mente aberta, a gente não consegue compreender, cara, o Evangelho. Tá? Jesus, ele foi rejeitado na época dele. Jesus foi o primeiro cara a ser expulso do templo. Tá?
Depois dele veio muitos que foram expulsos. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho ela não atrai. Beleza? Vamos ler então, ó. Deu para ter uma noção aí do pano de fundo aí, de quando Jesus veio? Beleza? Até aí? Então vamos lá. Versículo... capítulo 1, versículo 6. Fala assim, ó. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Até aí. Você vê que João está falando aqui, ó. Veio um homem chamado João Batista, que era o cara ali que começou a anunciar a vinda do Cristo. Né? A primeira pregação, arrependei-vos, raça de víbora, foi João Batista que começou a pregar, né? Já ia com o dedo na ferida também. E ele fala assim que ele não era a luz, mas que ele veio dar testemunho da luz. Daí é muito louco, porque João fala assim, a luz que vindo ao mundo, ou que veio ao mundo, e ela ilumina todo homem. Cara, hoje eu estava lendo Castelo Forte, né, que eu peguei para me ler agora todo dia, e falava acerca da salvação em Jesus Cristo. Né? E no Castelo Forte lá, eu não sei de que religião que é escrito aquilo lá, tem umas mensagens boas, só que é aquele negócio, tem que peneirar, usar a chave hermenêutica, que é Jesus Cristo, para ver se passa ali no crivo de Jesus, para a gente poder aproveitar. O que é bom a gente aproveita, o que não presta você joga fora. E daí lá na mensagem de hoje falava assim, acerca da salvação por meio de Jesus Cristo. E falava que o quê? Que só por meio do crer em Jesus, ou do aceitar Jesus ali, e quando a gente fala aceitar Jesus, né, já vem aquele negócio da religião na nossa cabeça. O que seria aceitar Jesus segundo a religião? O cara foi lá na igreja e ele ergueu a mão, foi lá na frente, o pastor pôs a mão sobre ele orou, daí o nome dele foi escrito no livro da vida. Né? O aceitar Jesus que a gente conhece hoje é isso. Tá? Mas se você for para o Evangelho, o aceitar Jesus, o que é? Não é você dar ali o primeiro, o segundo e o terceiro passo? Você reconhecer que sozinho você não consegue, você crê que um poder maior do que você, do que eu, pode te devolver a sanidade, ou seja, te dar um verdadeiro objetivo, iluminar a sua mente da forma correta para você viver, e você entregar a sua vida e suas vontades na mão dele, né? Isso seria o aceitar Jesus de verdade, o orgânico, tá? Não o ritual. Mas eu posso ir na igreja? Cara, pode. Né? Como eu já falei, eu entreguei minha vida para Jesus dentro da minha casa, eu tive um encontro com Jesus dentro da minha casa. E depois, porque eu acreditava no ritual, e minha mãe, meus amigos, né, eles faziam parte de tal religião, eu fui lá, eu já tinha aceitado Jesus lá em casa, né, mano? Tinha aceitado não, tinha pedido para ele me aceitar, porque, né? E daí eu fui lá, ergui a mão só que já tinha acontecido dentro de mim, já tinha sido orgânico dentro de mim. Tá? Essa entrega, esse querer a mudança de vida, essa entrega para Deus já tinha acontecido. Tá? Então aceitar Jesus, que a religião ela fala, é o ritual. Né? Se você não ergueu a mão lá, confessou diante dos homens, e o pastor não orou na sua cabeça, cara, daí você não aceitou Jesus. Então, saiba distinguir isso aí, ó. A entrega orgânica do ritual, tá? Às vezes a pessoa não faz parte de uma religião que vai lá e faz o ritual, mas dentro dele, cara, no coração dele, a vida dele é de Cristo. A vida dele é de Deus, ele ama Deus. Tá? Então, organicamente, ele está cheio de Deus. Ele aceitou Jesus, ele aceitou o Evangelho, ele aceitou, né, a mudança de vida, tá? Então, o livrinho lá falava assim, que por meio de Jesus Cristo, então só aqueles que confessam a Jesus Cristo serão salvos, tá?
e que tinha muita gente pregando que a pessoa consegue ser salvo sem praticar esse ritual aí da entrega ou do aceitar Jesus, né? Cara, quando a Bíblia fala da salvação por meio de Jesus Cristo, não é o ritual, não é o erguer a mão, tá? Não é o ir lá na frente, porque você pode ir lá na frente, lá um monte de vezes. Você pode batizar um monte de vezes, porque tem religião que toda vez que o cara vai embora, dá uma desandada, volta, ele tem que batizar de novo. Tá? E o batismo em água ali não muda nada a vida do cara. O batismo em água, cara, não serve para nada na vida da pessoa. Ela não vai mudar o que você é por dentro. Tá? O verdadeiro batismo ele acontece aonde? Na mente, no coração da pessoa. Ele é orgânico. Ah, mas eu posso praticar o ritual? Pode, não tem problema nenhum. Mas tenha esse entendimento que o verdadeiro batismo, a verdadeira submersão aí, tem que estar dentro de você. Você mergulhar em Deus aqui dentro. Tá? Não é a água. A água não tira pecado. Tá? O ritual não tira pecado. O ritual não faz você deixar de ser um pecador. Você vai continuar sendo um pecador. Mas quando você se entrega, quando há um batismo de verdade dentro de você, cara, o Espírito Santo começa a agir dentro de você. Por quê? Porque você está atento, você quer ouvir ele. E daí começa uma mudança de vida, mudança de comportamento. Ah, isso não é um ritual que traz, mas é vamos dizer, um despertar espiritual. É um batismo dentro do cara, dentro da pessoa. É um aceitar Jesus dentro da pessoa, não um ritual. Beleza? Só que dentro da religião, e no livrinho que eu estava lendo lá, acredita-se o quê? Que é o ritual. Quando a Bíblia ela fala desse salvação por meio de Jesus Cristo, né, bateu certinho com a mensagem que eu falei na quinta-feira passada. Por quê? Porque aquilo que Jesus ele vem fazer, ele se faz homem por quê? Para ele mostrar para o homem que há um perdão, cara. Que Deus perdoa o homem. Que Deus ele ama o homem. Ah, e não foi só Jesus, cara, usado por Deus. Para mim a maior revelação é Jesus. Mas Deus usou outras maneiras, outros povos para falar acerca desse amor, desse perdão. Tá? Então a principal mensagem de Cristo ali, o objetivo de Cristo era o quê? Mostrar que Deus ele perdoa o homem e ele ama o homem. E quando a Escritura fala assim que a salvação é por meio de Jesus Cristo, não é do ato religioso de erguer a mão ou de você crer. Porque senão todos aqueles que não conhecem Jesus não teriam salvação. Ou se você dá um azar de você nascer lá na Índia, onde tem 3 milhões de deuses lá. E daí? E Jesus é um profeta para eles, e aquele negócio todo. Ô Felipe, pode falar. Esse verdadeiro batismo também pode se falar que é um despertar também, né? Sim, é o despertar. Né? Ele é orgânico. Então vamos supor aí, ó, que você nasceu lá na Índia lá, e você não conheceu o Evangelho. Mas você conheceu lá um outro Deus, sei lá, um Krishna lá, alguma coisa. E você, cara, você através daquilo que foi ensinado ali, que você aprendeu através da cultura, você ama a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E daí? Você acha que Deus vai falar assim, pô, esse cara aí, coitado, deu azar de ter nascido lá. Para ele não tem vida eterna, para ele não tem salvação. Tu cortou da vida. Ou você nasce lá na Síria, lá, né, onde eles não creem em Jesus como Deus, né, a religião lá é o islamismo, né? E a Bíblia deles lá é o Alcorão, é aquele negócio todo. E daí você não crê em Jesus ali como a Bíblia ensina. Mas você crê que ele é um profeta, pai, você, né, através daquilo que você conhece ali, você ama a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento. Será que Deus vai falar assim, puxa, mano, o cara é bonzinho, né? Podia ter nascido no Brasil, né, mano?
mas nasceu aqui, ó, vou ter que cortar ele da vida eterna. Será que Deus é assim, mano? Será que essa salvação por meio de Jesus Cristo é o ato religioso do cara? Não, eu creio no Evangelho, eu aceito Jesus. Cara, até o Evangelho que nós conhecemos, né? Graças a Deus estamos conhecendo a verdade, de pouco em pouco, mas aquele que nos foi apresentado, ele é mentiroso. Ele não apresenta Jesus. Por quê? Porque ele apresenta um Deus de amor condicional. Ele apresenta um Deus que eu tenho que fazer para ele me dar de volta. Ele me apresenta um Deus que faz acepção de pessoa. Pode falar, filho. Eu tinha uma dúvida. Esse negócio de os suicidas não entram no reino dos céus. O que você tem a dizer sobre isso? Depois nós chegamos lá. Tá? Então o Evangelho, ele apresenta, o Evangelho pregado nas igrejas, ele apresenta um Deus do quê? Que ele é um Deus vingativo, que ele é um Deus egocêntrico, que ele é um Deus cheio de mimimi. Não é assim? Se você não fizer a vontade dele, ele te mata, ele te castiga, ele vai te punir. Um Deus de raiva, né? Deus de amor. Um Deus muito mais cheio de ódio do que de amor. Então, quando você pega a mensagem que é pregada hoje em dia, e você passa lá no crivo de Jesus, você vê que está diferente, cara. Não bate, não fecha a conta. Tem alguma coisa errada. Né? Então, até o Evangelho, até a imagem que nós temos de Deus hoje, ou de Jesus Cristo, ela é distorcida. Então, até se eu pegasse, ó, ritualmente falando, aceitar Jesus. Que Jesus você aceitou? Aceitei o Jesus, que eu estava tudo ferrado, fui lá na igreja, os caras falaram que ele vai pagar minhas contas, vai pagar minhas dívidas na biqueira, vai me dar uma mulher bonitona, vai me dar o melhor emprego, vai me dar a melhor casa, vai me dar o melhor carro, né? Vai me dar uma Hornet, né? Então esse é o Jesus que eu aceitei. Então você não aceitou o Jesus do Evangelho. Está entendendo? Você não aceitou o Jesus do Evangelho. Mostraram um outro Jesus para você que não é o do Evangelho. Porque o do Evangelho ensina a renúncia. Ensina você guardar tesouro no espiritual, no céu. Não aqui na terra. Então você está comprando gato por lebre aí. Está entendendo? Então até essa mensagem, cara, pregada hoje, ela não reflete o caráter de Deus, não reflete Jesus. Então o fato de você aceitar Jesus ritualmente e achar que aquilo ali vai te dar salvação, não funciona. Não é um argumento que funciona. Tá? Quando a Escritura fala da salvação em Jesus Cristo, está falando o quê? Dessa revelação do perdão de Deus, cara. Que é por meio de Jesus Cristo? É por meio de Jesus Cristo. Mas é só para quem conhece o Evangelho? Só para quem conhece Jesus? Só para quem ouve e crê no Evangelho? Ou será que essa obra de salvação, ela é através de Jesus Cristo, mas é para todo mundo? João, lá no capítulo 1, abre aí sua Bíblia aí. 1 João. 1 João, lá no finalzinho, capítulo 2. Você estava falando aí eu entendi. Eu ia falar para você sobre as pessoas que também acreditam naquela coisa de confissão. Algumas igrejas que acreditam nessa crença que eles têm nessa. Como é que você falou? Eu vou te falar, esqueci já. Ritual. Assim, tem igreja que você chega lá, vamos confessar. Reza lá 40, Pai Nosso, 50 Maria, 30 para os credos, e seus pecados serão perdoados. Coisa louca também, né? Isso daí tem todas as religiões. Na religião evangélica também, você tem que ir lá na frente, pedir perdão, ficar sem tomar ceia 2, 3 meses, e daí se a igreja aceitar você de volta, você volta pro... É uma coisa que tipo, não tem... Não tem fundamento nenhum. Daí é a criação da igreja romana, lá do começo. É uma forma de... É uma dúvida que eu estava aqui, eu estava esperando a brecha para mim... Tipo, é uma forma de domínio, entendeu? Quem achou ele aí para nós? 1 João...
1 João, capítulo 2, Posso ler? versículo 1 e o 2, eu acho. O 1 e o 2? É. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a proposição pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ele é a propiciação, não é? Propiciação. O que significa a palavra propiciação? Alguém sabe? Propiciar significa o quê? Você tirar ali Sacrifício. Vamos dar um exemplo. Você tirar a dívida lá do Milton e trazer para você. Foi isso que Jesus fez. O que ele fez? Ele pegou a minha culpa, o meu pecado, e ele trouxe para ele, perdoou. Tá? Então ele é a propiciação, ele apaga pelo meu pecado. O amor de Deus é a paga do nosso pecado, cara. Tá? Não foi o sacrifício de Jesus lá que perdoou o seu pecado. O que perdoou o seu pecado foi a graça e o amor de Deus. Tá bom? Então, João ele fala assim, ó. Não pequeis. Todavia, se alguém pecar, lembra que temos um advogado, Jesus Cristo justo, né? Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ele está falando com a igreja. E daí ele fala assim, não só o nosso, mas de todo o mundo. Né? Ou seja, essa ligação, cara, que Jesus ele traz de perdão, tá? Não é só para os cristãos. Até porque os cristãos, eles conhecem muito pouco acerca do Evangelho de Jesus. E vivem muito pouco, né? Os que se dizem cristãos. Vivem muito pouco o Evangelho. Tá? Então, essa ligação, essa ponte que Jesus fez, que no livro de Hebreus fala assim, que ele é o nosso sumo sacerdote. Ou seja, a ponte que Jesus constrói de volta para o homem, se voltar a Deus, esse perdão não é só para os cristãos, ou só para judeus, ou só para religioso. Essa ponte, esse perdão é para todos. Tá? Então, por isso que a salvação é por meio de Jesus Cristo. Não o aceitar, mas aquilo que ele fez, ele mostrou esse perdão. Tá? Ele mostrou ao mundo esse perdão. E ainda que você não creia, esse perdão está sobre você. E ainda que você não acredite, esse perdão está sobre você. E ainda que você nunca ouviu falar de Jesus, esse perdão está sobre o cara. E ainda que ele seja do Islã, ou que ele seja de qualquer outra religião, esse perdão que veio por meio de Jesus Cristo, foi demonstrado por meio de Jesus Cristo, ele está sobre todos. Tá? Então essa ligação, esse religar, essa religação do homem com Deus, independente da religião, cara. Jesus ele vem e faz essa ligação, ele mostra esse perdão de novo. Pô, mas então tem salvação? Lógico que tem. Tem salvação para todo mundo. E todo mundo vai ter a oportunidade de escolher entre usufruir da vida eterna e não usufruir. Para nós é mais fácil, aqui nós vivemos num país cristão, temos liberdade, temos a escritura na nossa mão. Mas por que é mais fácil? Salvação é para todo mundo? Por que para nós é mais fácil? Porque você tem a oportunidade de conhecer Jesus, que é a verdade, e Jesus ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E essa verdade, ela vai te libertar do quê? Do pecado, do jugo da religião, do jugo dos rituais, tá? Da religiosidade, não é só do pecado, tá? Não é só do seu egocentrismo aí, mas também da classe religiosa, que bota um jugo imenso. Então tem salvação lá para o budista? Lógico que tem salvação para o budista. Mas e por que ele deveria conhecer Jesus? Porque Jesus fala assim que o fardo dele é leve. O jugo é suave, suavão. Tá? Você não precisa carregar uma carga de rituais. Então se o budista ele conhecesse o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo,
cara, nunca mais ele ficar lá 3, 4 dias de jejum fazendo E nem o hinduísta. Tá? E nem o crente. Mas nunca, quando ele conhecer Jesus, mas nunca que ele vai acordar de madrugada orar. Por obrigação. Nossa, tem que acordar de madrugada porque é fila menor. Não, pode ser que ele acorde de madrugada e ele esteja tão apaixonado por Jesus que ele começa a orar lá na cama dele. Oh, Jesus, obrigado. Gostosinho. Gostosinho. Lindo, maravilhoso. Pra você e o papai. Mas nunca que ele vai subir num frio danado, numa pedrona, orar para Deus. Ele vai ficar lá na casa dele, lá apaixonadão, em êxtase com Jesus, com Deus. Ou seja, aquele jugo. Né? Quando ele for fazer um jejum de verdade, que ele passar fome, não vai ser porque ele vai falar, vou matar minha carne, vou ficar o dia inteiro sem comer, vou expulsar demônio. Não, cara, é que ele vai ter um pão só e ele vai dividir com outra pessoa, e daí vai ser o verdadeiro jejum dele. Tá? Cara, isso é o Evangelho. Essa verdade que vai libertar todos que conhecer Jesus. E se o cara não conhece Jesus? A salvação, a vida eterna também é para ele, mas a vida dele vai ser muito mais, a carga que ele vai levar vai ser muito mais pesada. Porque Jesus, ele fala que ele é o descanso. E ele estava falando principalmente para os judeus ali, que tinham que dava do dízimo até do hortelã, daquele negócio todo, tinha um monte de ritual, não podia cuspir no chão no sábado, não podia andar mais de 800 metros no sábado, não podia, tinha que guardar as festas, tinha que fazer um monte de coisa. Podia trabalhar. E Jesus estava falando para quem? Para eles. Tá? E isso se estende a nós. Então, o cara pode ser de qualquer religião, mas quando ele conhece Jesus, ele vê que o jugo de Jesus é leve, o fardo dele é leve, ele, na verdade ele tira um fardo das nossas costas, tanto o fardo do pecado quanto o fardo da religiosidade. E ele me ensina que o Evangelho ele é orgânico, que não é aqui fora, lógico que vai refletir aqui fora, mas que ele vai começar aqui dentro. E aqui dentro ele vai causar uma mudança que vai refletir aqui fora. Não na minha aparência, não pode deixar barba. Não pode, olha o cavanhaque do diabo, só bigode que pode, igual do mestre. Bigode de pastor, por isso que o irmão deixou aqui. Não pode tal roupa, não pode isso. Não, cara, você vai ter, mano. Você vai ter, não, você tem. Mas você vai ter uma ligação tão grande com Deus, cara, que você vai entender que tem nada a ver isso aí, mano. E quando você deixar de fazer alguma coisa, não é porque é pecado você está com medo de ir para o inferno, é porque às vezes ofende o meu próximo. E daí eu vou deixar de fazer para não ofender ele, para não fazer ele pecar. Tá? Isso é amor. Isso é o Evangelho. Tá? Isso é mudança de mente. Isso é transformação. Então quando João ele fala, é a luz que vindo ao mundo, ela ilumina todo o homem. É isso que João está falando. Dessa salvação que é dada a todo homem. Mas aqueles que conhecem Jesus, o fardo dele fica leve. Tá? Não é que você vai levar uma vida relaxadamente, não. Você vai orar, mano, e você vai orar com a intenção correta. Você vai orar porque você ama a Deus, cara. Daí você quer trocar ideia com Ele. Aí você quer, quando você está triste, você vai desabafar com Ele. Quando você está feliz, você vai dar graça a Ele. Tá? Você vai pedir para Ele mostrar a vontade dEle para a sua vida. Isso é uma oração orgânica. Tá? Às vezes a gente lê um textinho ali, cara, isso, quando é orgânico e tal, gera uma gratidão tão grande dentro da gente, que às vezes você escuta uma música assim, você lembra de Deus. E não tem nada, às vezes não tem nada a ver com Deus, está falando uma coisa romântica lá, só que você está tão apaixonado por Jesus, que aquela frase vai te remeter a Ele. E isso vai causar um sentimento de gratidão dentro de você gostoso. Ou um texto, ou uma frase, ou um filme, ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você, você está conhecendo Jesus, está saindo do jugo do pecado e também do jugo da religião. E vai começar a ser livre, cara. Livre em Jesus. Tá? Isso é
é muito louco, não tem como explicar. Né? Eu tentei explicar aqui da forma que eu entendo, mas é só experimentando para saber. Beleza? Então ficou claro até aí essa parte aí? Ele é a luz que veio ao mundo, que ilumina todo o homem. Né? Ou seja, essa salvação, essa graça, ela se estende a todas as pessoas. Tá? Não tem pessoa que perde a salvação, porque isso, mano, você não vai perder uma coisa que você ganhou, e foi Deus que te deu. Agora você pode chegar num ponto de você não querer esse presente de Deus. Só que antes de você rejeitar, ainda você vai ter a oportunidade de conhecer o caráter de Deus de verdade. Seja nessa vida ou seja pós-morte. Beleza? Fechou daí? Aí outro dia dá para nós falar de inferno para vocês entenderem esse pós-morte que eu falei. Fechou? Agora eu vou responder a pergunta do